Vale Silva fala, a questão do calendário essa decisão precisava ser tomada agora. Em setembro saberíamos quantos brasileiros ainda restariam na Liberta e poderíamos fazer ajustes pontuais de tabela para quem restou. Isso aqui vai ser assunto também, porque o Flamengo está reclamando dessa mudança no calendário. O Palmeiras ainda não se manifestou oficialmente, tem jogo hoje. Ontem, no finalzinho da noite. Gostou ou não? Falou que tá tudo bem por ele. Vamos falar sobre isso, sim, senhor. Mauro, vamos lá. Você passou pelo tema, mas vale voltar, claro, sobre essa questão do calendário. Então, a CBF determinou uma mudança do calendário. Agora, a Copa do Brasil vai terminar lá na frente e o Campeonato Brasileiro vai terminar antes. O que significa que vai ter bastante rodada encavalada ali. E o Flamengo protestou sobre isso. Segundo o Flamengo, a CBF procurou o clube e procurou outros clubes também, creio, né? Para perguntar o que achavam. O Flamengo falou, não concordo com essa mudança. Ela falou, mudou. Vamos ver se agora os coleguinhas param... O que você acha? Eu acho ruim, então tá bom, vamos mudar. Eu espero que os coleguinhas a partir daí parem com essa falácia de dizer que não, todo mundo assinou. Ninguém assina nada, cara. A CBF ela pega o calendário, enfia a goela abaixo e a mudança foi feita no meio a grande questão é essa. A mudança é feita no meio da temporada. Você está mudando a regra do jogo no meio da temporada. Tá, e sem unanimidade. Não é que ela reuniu os 20 clubes e falou, gente, tem essa situação aqui. Não, mas tem o Intercontinental, nem sabe onde essa coisa vai ser disputada. Qual a importância que tem esse tal desse Intercontinental depois da criação do Mundial de Clubes e o campeão do mundo é o Chelsea? O campeão vai ser campeão do quê? Campeão Intercontinental. Em 2019, o Liverpool foi jogar esse torneio, até venceu o Flamengo na final, e teve que abrir mão da Copa da Liga Inglesa e colocou lá um time reserva. Então, tá bom, você escolhe, então. Se você ganhar a Libertadores, você vai ter que escolher, já que não tem como mexer. Manda o time B, não manda time, não manda representante, sei lá. É um problema da CBF, que ela transferiu para 3 clubes, especialmente Palmeiras e Flamengo. O Flamengo protesta, ficou de emitir nota até de protesto para documentar publicamente a sua insatisfação. São Paulo até agora nada falou. E o Palmeiras reagiu de forma positiva, o que evidencia uma situação muito clara. O Palmeiras é um aliado da CBF, a presidente do Palmeiras apoiou publicamente a candidatura do atual presidente, claramente não quer conflito, é a dedução que a gente chega, óbvia, né? E isso bate de frente com todo o discurso do técnico do Palmeiras, que desde que desembarcou aqui no Brasil, engrossou o nosso, de todos nós e de outras pessoas, tantas no futebol brasileiro, ele engrossou o nosso, não foi ele que começou, já havia, o nosso coro contra o calendário. O Juca fala isso há 1 milhão de anos. Então sempre foi assim, sempre falamos sobre isso. A gente sempre protestou contra o calendário. Força de expressão, Juca. Não 1 milhão, né? O Mauro, 1 milhão não. Ficamos Juca, 5 anos. É que você é um jornalista eterno, Juca. Então a gente usa essa expressão. Exato. Então, assim, a gente fala disso há muito tempo. E ele passou a falar, e com razão. Ele não está errado quando ele fala do calendário, porque o calendário é bizarro. Então você vai encontrar aí uma infinidade de entrevistas concedidas pelo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, falando sobre o calendário, da dificuldade, das viagens e tudo mais. Então o que fez a CBF? Ela pegou os meios de semana, que quando o Flamengo e o Palmeiras saem da competição, Copa do Brasil, você pensa, pelo menos agora eu vou ter um calendário. Aí você reprograma tudo. No caso do Flamengo tem um agravante, o Flamengo tratou a Copa do Brasil como secundária, como quem diz, se eu cair aqui, eu pelo menos vou ter alguma vantagem nas outras competições que me interessam mais. Eles mudaram a regra dos jogos, isso não existe. Isso não existe. É o Cruzeiro que ficou numa situação muito boa, né? Mas, na verdade, eu não acho que a CBF quis beneficiar o Cruzeiro. Ela quis beneficiar ela mesma. Ela quis se virar. Ela quis se virar. Ela não resolveu o problema dela. E entubou todo mundo. Se vira aí, vai ser assim. Ela estava torcendo contra, como sempre acontece. Esperar os clubes brasileiros caindo. Aconteceu uma coincidência muito grande, né? Muito grande envolvendo 3 clubes brasileiros numa mesma situação. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Como o São Paulo não conta para nada... E o Botafogo também, né? Se o Botafogo fica na Libertadores... Porque daí ele teria as 3 frentes. Aí não daria para fazer essa manobra aí. Mas aí o que acontece é que São Paulo, Palmeiras e Flamengo não tem nem a Copa do Brasil, né? Eles têm só 2 campeonatos a disputar. Como o São Paulo não serve para nada, não é consultado para nada, exame para tudo, a gente está falando muito dos poderosos. Palmeiras de um lado, Flamengo do outro. Quem está disputando o título, né? Estamos falando dos... mas o São Paulo está na Libertadores nas mesmas condições do Palmeiras e do Flamengo, correto? Certo. Né? Não tem refresco. Se Palmeiras e Flamengo disputam o título, o São Paulo disputa a 6ª posição do campeonato. Não, vai a Libertadores. Não deixa de ser importante para a Libertadores ano que vem. Se o Flamengo ou o Palmeiras perderem pontos ali, pode valer o título. Pode valer o título. Mas São Paulo pode bater a vaga para a Libertadores. O peso é maior para o Flamengo e o Palmeiras, gente. Claro, é evidente, mas eu estou dizendo que o São Paulo está no barco também. Mas o São Paulo não tem comando. Não sei se procuraram o São Paulo. A informação que o Flamengo passou para alguns colegas foi de que foi o consultado.
e que disse que não concordava. Eu conversei ontem com a galera da CBF para perguntar sobre a mudança e não houve uma consulta geral clubes. O que para mim já é um erro. Eu parto do mesmo princípio que quando eu critiquei a CBF, quando mudou a tabela, quando o Corinthians reclamou para o Flamengo na Copa do Brasil, o Flamengo pediu e a CBF topou mudar. Eu parto do mesmo princípio. Para você mudar a regra do jogo com a bola rolando, você precisa ouvir todos os envolvidos. E todos têm que topar. Se não topar, é um problema. Parto desse princípio. Mas, neste caso aqui, é o que o Arnaldo falou. A CBF quis se salvar. Por quê? Ela passa o problema para o Palmeiras e para o Flamengo, que era um problema dela. Teoricamente, beneficia o Cruzeiro. Também estou com o Mauro, não acho que ela tenha feito isso pensando em beneficiar o Cruzeiro, mas é um efeito colateral dessa mudança. Agora, se não mudasse agora, a gente vai estar discutindo aqui qual é o problema que a gente ia ter. Porque chegando na reta final lá, o Palmeiras ou o Flamengo, um dos dois são campeões dessa Copa da Libertadores e tem que jogar Intercontinental, por pior que seja, eu duvido que qualquer um, ou o Palmeiras ou o Flamengo, ou até o São Paulo, jogue com o time B essa Copa Intercontinental. Duvido. E se tiver na reta final do Campeonato Brasileiro, a gente ia ter um problema que talvez fosse ainda maior. Por quê? Não ia poder jogar as rodadas finais do Campeonato Brasileiro, ia virar para 2026 o calendário, invadir, ia ferrar o começo das outras temporadas, da temporada dos outros estaduais. Então a gente está aqui discutindo de novo a troca de um problema. Trocou um problema para o outro. Porque o calendário é horrível, porque, embora os clubes não assinem, como disse o Mauro, os clubes são coniventes desde sempre, com estaduais, porque quando tem chance de mudar a formação de liga, não se unem, não formam, não estão nem aí. Então, assim, eles estão trocando problemas. E os clubes acabam sendo coniventes nisso, mesmo que eles não assinem. Então trocou o problema, a gente vai discutir agora. Alguns clubes protestam, mas não adianta nada. Sim, mas assim... Já houve eleição da CBF que o Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense não votaram no presidente, os outros votaram. Sim. Então, assim, não adianta. A questão é que quando um grita sozinho. E sempre há o temor de sozinho você desafiar a entidade e você ter represálias. E toda hora que tem um início de união, alguém pula fora do barco. Sim, historicamente. Ou apoia de forma absoluta e pública um candidato que surgiu do nada que virou presidente da CBF, como aconteceu o caso do Palmeiras. Claro. Que mantém agora. Que esse é um ponto que eu acho que é importante. O técnico do Palmeiras fala sobre o calendário há muito tempo, com toda a razão. De saber o que ele vai falar hoje, agora? Não, é lógico, quem manda é a chefe dele, é presidente. Mas será que ele vai concordar? O que ele vai perguntar com certeza. O que, afinal de contas? Você vai estar lá? Não. Vamos perguntar. Agora, a questão do calendário, problema da CBF. Por que ela paralisou, por exemplo, todo o Campeonato Brasileiro por um mês durante o Mundial? Por que ela não fez uma paralisação mais inteligente? Voltando à competição à medida que um time ou outro saísse e tudo mais. Não, ela parou um mês por conta do Mundial de Clubes e ela, não, tudo bem, agora lá na frente resolve. O problema é dela. Ela transferiu para os clubes. É uma grande sacanagem, gente. Então, mas aí... E se o River Plate for campeão? É claro. Por exemplo, o River Plate for campeão, ou o Racing não vai ser campeão, o Vélez for campeão, o Estudiantes for campeão, o LDU for campeão. Como é que faz? Claro. Aí já fez a manobra, já mudou tudo, já ferrou meio mundo. Um detalhe, esse presidente da CBF, recém-empossado, surgiu do nada, promete reduzir estadual ano que vem, vamos ver, né? E alega que o calendário não é dele. É do antecessor. Isso, é verdade. Certo? Mas ele herdou a bucha toda. Claro. Então, e agora, a partir dessa canetada, ele tá falta torcer contra 2 times. Não é nem Palmeiras, nem o Flamengo, nem o São Paulo. Falta torcer contra o Atlético Mineiro e Fluminense. Né? Ele tem que torcer contra os dois em pelo menos uma das competições. Porque o Atlético Mineiro e o Fluminense não têm datas. Certo? Sim. Eles estão em 3 competições, ainda tem jogos a fazer no Brasileiro. Então, esses aí, ainda não dá para... Então, eu tenho certeza que ele está torcendo contra os dois em alguma das frentes, ou na Copa do Brasil, ou na Copa Sul-Americana. O Flamengo está sendo prejudicado, João. Essa CBF é uma vergonha. Não pode mudar as datas dos jogos. Pois é. Ô Magno, nós temos um problema de calendário já há muito tempo, né? Há muito tempo no futebol brasileiro. E esse problema, ele é criado pela extensão dos estaduais. Se você reduzir os estaduais, como já há um movimento para redução de datas dos estaduais, você resolve os problemas do calendário do futebol brasileiro. Não pode o estadual começar em janeiro e terminar em abril, maio, como a gente viu nos últimos anos. Você fica a maior parte da temporada do primeiro semestre com jogos que não são atrativos.
O estadual só é legal na final. A final é maneira, vale a taça e tal. Ah, tem a rivalidade estadual, legal, mas o Flamengo enfrenta o Vasco, o Botafogo, o Fluminense no Brasileiro, na Copa do Brasil. Vai enfrentar no estadual também. Só que não precisa ser tão grande, tão extenso, com tantos jogos. Ano que vem o Campeonato Carioca já será reduzido. Esse é o caminho para reduzir. E esse ano teve a Copa do Mundo de Clubes. Parou o Campeonato Brasileiro por mais de um mês. Os times que não estavam lá jogando deram férias para os seus jogadores. Então isso aí causou um problema gravíssimo no calendário, porque a CBF tinha marcado o Campeonato Brasileiro até o dia 21 de dezembro, com Papai Noel já chegando. Só que aí é o seguinte, os brasileiros estão ganhando a Libertadores seguidamente. E esse ano a possibilidade de um brasileiro voltar a ganhar a Libertadores é muito grande. Aí o que acontece? No dia 10 de dezembro começa a Copa Intercontinental, o Mundial do final de ano. Quem vencer a Libertadores da América vai para o Mundial do final do ano, como foi com o Botafogo no ano passado, com o Fluminense no ano retrasado, com o Flamengo no ano retrasado. Tá. E aí isso bate de frente com o Campeonato Brasileiro. O que fez a CBF? Palmeiras, São Paulo e Flamengo, times que estão na Libertadores da América e têm chance de ganhar a Libertadores da América, eles já estão fora da Copa do Brasil. Então ela aproveitou essa brecha e ela mudou o calendário. Aí ela puxou o final do Brasileiro para o dia 7 de dezembro, ou seja, o time que disputar o Intercontinental no final do ano, se for uma equipe brasileira, a última rodada do Campeonato Brasileiro, dia 7, e esse time brasileiro já estreia no dia 10 de dezembro, em cima da hora. E aí ela encerrou o campeonato no dia 7 e puxou a semifinal e a final da Copa do Brasil para depois disso. Elas vão ser realizadas em dezembro, entre os dias 10 e 21 de dezembro. É muito doido isso, né? Ou seja, a CBF usou uma maneira de arrumar o calendário que estava uma desgraça. Mas aí ela deu um tiro em Flamengo e Palmeiras. Porque Flamengo e Palmeiras, por estarem fora da Copa do Brasil, eles teriam 6 semanas de treinamento para se preparar para Brasileirão e Libertadores da América. Agora já era quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E lembrando que eles têm jogos atrasados por causa da participação na Copa do Mundo de Clubes. Então, foram prejudicados Flamengo e Palmeiras. O Flamengo ainda não se manifestou oficialmente, mas a informação é de que o Flamengo não gostou, porque solicitou à CBF que não acontecesse alteração de datas no calendário, ele era contra. E o Palmeiras emitiu uma nota oficial hoje à noite, dizendo que entende a posição da CBF e concordando com a mudança. Ou seja, o Flamengo, se reclamar, vai reclamar sozinho. O Palmeiras tirou o dele na reta e fez a política. Falou, presidente Samir, tudo bem, a gente já sabia disso. Mas tem o outro lado da história. Ah, João Guilherme, vai ter jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, Brasileirão, Libertadores, quarta, domingo, não vai parar, só na data FIFA, e ainda é possível que marquem o jogo contra o Sport na data FIFA, que o Flamengo vai ter um monte de gente convocada. Flamengo prejudicado? Prejudicado. Mas o Flamengo tem elenco para encarar isso tudo aí. E o jogo com o Internacional na última quarta-feira e o do domingo anterior mostra isso, gente. Quarta-feira, o Flamengo jogou com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Samuel Nino. Mas o Flamengo poderia ter entrado em campo com Matheus Cunha ou Rossi, podia manter o Rossi, Emerson Royal, Danilo, Cleiton ou João Vitor ou Iago, Vinha ou Ayrton Lucas. Você escolhe aí quem que você quer. Aí no meio campo, enquanto o Pulgar não volta, você coloca Alan, De La Cruz e Carrascal. Aí lá no ataque você coloca Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Aí sobraram um lateral esquerdo, ou Ayrton Lucas ou Vinha, zagueiros, tem o João Vitor, tem o Iago, que compuseram a dupla de zaga bicampeão mundial sub-20. No meio campo o Everton Araújo, o Alacian,
Michael, Juninho, Matheus Gonçalves. Se você pegar esses caras que sobrarem e juntarem com o time sub-20 bicampeão mundial, o Flamengo tem um terceiro time. E bom, hein? E bom. Então o Flamengo foi prejudicado? Foi, é verdade. A mudança não foi boa para o Flamengo. Mas o Flamengo tem armas para suportar isso aí. Está preparado para encarar. Tem um elenco pesadão, hein? Vocês viram aqui as escalações aqui que eu coloquei, gente? Então dá para ir administrando. Coloca um time aqui, coloca outro time ali e tal, aquela coisa toda. Dá para administrar. Amanhã o Mengão vai amassar o Vitória. 4-0 com 2 de Pedro. Vamos ver. O Flamengo tem uma sequência interessante, hein? O Flamengo faz 2 jogos em casa. 2 jogos em casa que no turno ele venceu fora. O Vitória no Maracanã e o Grêmio no Maracanã é a sequência do Flamengo nesse campeonato brasileiro. É claro que os adversários merecem todo o respeito, mas no momento que o Flamengo atravessa, jogando em casa, com o Maracanã de novo lotado, o time encaixando, né, começando a jogar um futebol, né, depois das saídas de Gerson, Wesley, Pulgar se machucou, De La Cruz ficou fora, teve que remontar o meio-campo, outros jogadores chegaram, o Felipe está começando a arrumar o time e ele está encaixando, como vimos no jogo contra o Internacional. Então, realmente, o Flamengo tem essa sequência aí em casa, que é bem interessante para ele em termos de campeonato brasileiro. Eu acho, João Marcos, que a briga pelo título está entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E nesse momento, numericamente, o Flamengo leva vantagem, porque está na liderança, tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, e o Palmeiras tem 1 jogo a menos do que o Flamengo, né? O Palmeiras recebe amanhã o Sport, provavelmente vencerá, e o Flamengo joga com Vitória no Maracanã. São jogos que, se quiserem brigar pelo título, Flamengo e Palmeiras não podem se dar ao luxo de perder pontos. Eles têm que vencer esses jogos dentro de casa. São nesses jogos que você vai conquistando o campeonato. Você vai aumentando ali a sua poupança de pontos, vai acumulando pontos e tal. Então, eu acredito, sinceramente, que amanhã Palmeiras e Flamengo estarão ali no topo. E importante para o Flamengo vencer, porque caso o Palmeiras vença, 4 pontos de diferença o Flamengo manterá para o verde. O Flamengo é odiado por todos os times do Brasil. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Isso é bom e eu explico por quê. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Você já não pegou uma pedrinha para jogar numa árvore, para derrubar uma manga, para derrubar uma goiaba? Eu, quando era criança lá em Niterói, eu fazia isso. Mas o que eu fazia? Eu olhava para ver se tinha fruto. Ih, tá cheia de goiaba ali, vou tacar uma pedrinha, pum, caía a goiaba. Ninguém se incomoda com quem não é relevante. O fato do Flamengo ser rival de todos os outros é a maior demonstração de grandeza do Flamengo. O pessoal tá meio bravo aí comigo que eu falei, mas é verdade. Troféu ganhei do Flamengo, troféu empatei com o Flamengo, troféu eliminei o Flamengo, troféu fui mais longe que o Flamengo. Isso na prática é a verdade. Quer ver só? Eu vou perguntar aqui 2 situações. Meus amigos palmeirenses, vocês ganharam 2 Libertadores recentemente. 2020 contra o Santos no Maracanã e 2021 contra o Flamengo em Montevidéu. Qual Libertadores os palmeirenses comemoraram e ainda comemoram e eternamente comemorarão? Você já viu algum palmeirense falar de Breno Lopes, que fez o gol do título contra o Santos? Mas você já ouviu o palmeirense falar do Davidson, né? E vai falar para sempre. Sabe por quê? Porque o Palmeiras ganhou a Libertadores em cima do Flamengo. Grandeza. Outra coisa, para os rivais aqui do Rio de Janeiro: Vasco, Botafogo e Fluminense. Sejam sinceros. Vocês comemoram mais
a vitória em cima de um jogo entre vocês três, por exemplo, Vasco e Botafogo, Fluminense e Vasco, Botafogo e Fluminense, ou comemoram mais quando vocês ganham do Flamengo? Fala a verdade aí. Fala a verdade. Deus está vendo. Mentir é pecado. Você vai para o inferno, hein? Comemora mais sobre o Flamengo, né? Grandeza, incomoda. É isso. E sempre foi assim. Primeiro, mais aqui no Rio de Janeiro, né? Depois a coisa esticou para São Paulo, porque os paulistas incomodados com o fato do Flamengo ser o time mais popular do Brasil, de maior torcida, então isso gerou uma rivalidade, uma certa implicância com o Flamengo, e a partir de 2013 que o Flamengo se estruturou, se organizou, aí, amigo, ele virou o rival de todo mundo. É isso. Esse foi o nosso corte de hoje. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para você receber mais vídeos, cortes do canal Vene Casagrande e do João Guilherme. Crédito na descrição aqui desse vídeo. Já compartilhe.